nosso Deus. Exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória. Olá, espero que estejam todos bem. Vim aqui deixar mais um vídeo para o nosso momento com Deus, um vídeo de reflexão para a semana. E o texto que eu separei hoje está lá no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele tinha um cargo muito interessante no palácio do rei, do imperador persa. Ele era copeiro, a gente vai ver mais para frente aí no final do capítulo 1 que ele mesmo diz que ele era copeiro do rei. Ou seja, ele morava no palácio, ele tinha um cargo de alta confiança de Artaxerxes, que era o imperador persa. Ele vivia numa situação boa, ele tinha segurança, ele tinha uma condição financeira boa, porque ele vivia no palácio, ele era um homem de confiança do rei, vivia ao lado do rei. Então ele não tinha do que reclamar. Porém, os irmãos, o povo de Israel alguma parte dele já havia retornado para Israel e havia recomeçado a reconstrução da cidade. Estavam tentando reconstruir o templo, estavam tentando iniciar a reconstrução dos muros, só que, como a gente sabe lá no livro de Esdras, eles encontram uma oposição em que as pessoas não permitem que eles reconstruam a cidade. E com isso, Neemias pergunta para Anani como que o povo estava lá no retorno de Israel. E Anani responde que eles estavam sofrendo, humilhações, que eles estavam passando por grande sofrimento. É interessante que Neemias, mesmo ele estando numa situação boa, a reação dele é chorar, prantear, orar e jejuar pelos seus irmãos. Ou seja, Neemias, ele sofre o sofrimento dos seus irmãos. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a nossa atitude deve ser igual à de Neemias. Mesmo que a gente esteja numa situação boa, que a gente não esteja sofrendo, a gente tem diversos irmãos, diversos amigos, diversos familiares que podem estar passando por uma situação de sofrimento. A gente tem se envolvido com essa situação dos nossos irmãos? A gente tem sofrido, a gente tem ajudado, a gente tem participado daquela dor realmente com os nossos irmãos? Ou temos sido egoístas e pensado apenas no nosso sofrimento e na nossa individualidade? Jesus nos instrui a amarmos o próximo como a nós mesmos. E amar o próximo como a nós mesmos inclui participar do sofrimento do próximo. Inclui estar do lado, estar dando apoio, não simplesmente ter pena, ter dó. Não, é participar, se dispor a ajudar, orar, jejuar pelo sofrimento dos outros, assim como Neemias fez. Ele abriu mão do cargo dele no palácio para poder retornar a Jerusalém e liderar a reconstrução dos muros e ajudar o seu povo, ajudar os seus irmãos. Ou seja, ele abriu mão de uma situação cômoda na qual ele vivia em prol do benefício dos seus irmãos. Que a gente possa ter um coração humilde, ter um coração benevolente como o de Neemias e estar disposto a sofrer com o nosso irmão, estar atento às dificuldades que nosso irmão passa e poder se dispor a ajudá-los em toda situação necessária. Que Deus possa estar abençoando todos vocês e uma ótima semana.